Programa Uma Dose de Esperança, com o terapeuta Sandro Barros. Aqui é o terapeuta Sandro Barros e hoje uma convidada mais que especial, Ana Flávia, atriz, colunista, mãe atípica, tem um método maravilhoso para falar, tá em cartaz. Ó, demorou, mas essa mulher veio, hein? Oi, Sandro, um prazer enorme estar aqui com você. Estou muito feliz. Nós somos amigos de longa data. É verdade. Você já conhece muito do Gael, então, assim, a gente só vai consolidar aquilo que você já sabe, na verdade. No Conexão Pura, toda vez que eu vou fazer alguma coisa assim desafiadora, eu ligo para ela. E Aninha, me dá uma mentoria aí, me ajuda. E você dá umas dicas riquíssimas que não tem preço. Eu gosto muito da Ana, do Gael, do Fabinho. O Gael é lindo. Fui lá na maternidade quando ele nasceu, né? É verdade. Como que tá o Gael? E o Gael está num momento muito bom, né, com alguns desafios pertinentes ao autismo, mas está num momento muito especial de evolução. Como que começou isso tudo? Você é de São Paulo ou do Rio? Eu sou natural de Santos, São Paulo. Eu morei no Rio algumas vezes, mas sempre retomando, voltando para o estado de São Paulo. E dessa vez, né, eu estou casada, já estou há 10 anos no Rio de Janeiro. 10 anos no Rio. Sempre gostei do Rio, sempre tive uma conexão muito forte com o Rio. E estou aqui nesse tempo, né, que foi um momento importante da minha vida quando veio o diagnóstico do meu filho, né? Que foi no Rio de Janeiro. Foi no Rio de Janeiro, E como você pode me falar como que foi essa trajetória como mãe atípica? Como que isso, né? Como que começou essa trajetória como mãe de autista, né? Não é isso? Atípica, é isso? É isso. Esse é o termo certo, né? Mãe atípica. E o diagnóstico do Gael veio quando ele tinha 3 anos e meio, né? Na verdade, foi por uma amiga nossa, que ela na época era estudante de psicologia. Hoje ela é uma psicóloga formada. É a Jugama, eu acho que você lembra dela. Eu conheci ela por telefone, acho que eu falei com ela. Isso. E ela, na verdade, ela nos incentivou, nos instruiu a levar o Gael no neuropediatra. Isso foi durante a pandemia, mas naquele momento eu não tinha conhecimento sobre autismo e eu não gostei dessa informação. Então eu tive meu processo de resistência. Eu não quis levar no primeiro momento, até conversei com meu marido e falei que eu não concordava em levar o Gael, porque eu não estava aberta a enxergar isso naquele momento, né? Como foi o momento ideal, aquele primeiro momento que você percebeu que o Gael tinha essa questão do autismo? Então, quando eu cheguei lá no neuro, eu tinha certeza que eu chegaria até lá e que eu voltaria com um resultado contrário do que ela tinha me sugerido, que ele tinha algum atraso, né? Desenvolvimento diferente da idade, de acordo com a idade. O marco do desenvolvimento dele realmente estava atrasado para a idade dele. Quando eu cheguei lá, eu achei que fosse só um atraso normal, né? Mas o diagnóstico do meu filho, ele veio 25 minutos de sessão com o neurologista, com o neuropediatra. Foi um susto para mim, porque quando o Gael entrou naquele consultório, o Gael, uma criança atípica, hoje eu consigo entender, Sim. Ele começou a mexer em vários objetos, andava na ponta dos pés, não olhava nos olhos. 3 aninhos, né? Com 3 aninhos. Então, o neuro, como ele já fazia isso há muitos anos, ele teve uma percepção muito rápida de que o Gael estava dentro do espectro. Só que, para mim, aquilo era que meu filho, em algum momento, ele ia conseguir falar normalmente, olhar nos olhos normalmente. Eu esperava que aquela evolução fosse acontecer em algum momento. Eu não entendia que aquilo já eram sinais do autismo. E ele conseguiu ver e visualizar isso em 25 minutos de sessão. Ele já olhou, né, já fez uma avaliação e ele esticou a mãozinha dele assim depois de 25 minutos com o laudo já carimbado e eu fiquei em choque. Eu estava no meio da pandemia esperando voltar sem nenhum diagnóstico. E o diagnóstico vem... Isso daí, as pessoas têm muita dificuldade de entender, às vezes por falta de conhecimento, que o diagnóstico de autismo ele é clínico. Inclusive, no meu último artigo para a revista Mater Life, eu expliquei sobre isso no meu artigo, que o diagnóstico não vem a partir de testes neurológicos, o diagnóstico não vem a partir de exames, o diagnóstico ele é clínico. Por isso que é muito... Vem de uma consulta clínica mesmo. Exatamente. Por isso que é muito importante a gente levar num profissional extremamente qualificado e conceituado para entender as nuances do autismo. Porque antes disso, por que eu tive resistência? Clínico no sentido, porque muita gente não sabe, né? Clínico no sentido de atendimento clínico. Atendimento. É sentar com o médico numa sessão e ele ali vai ver se ele tem autismo ou não, é isso? Exatamente.
E muitas pessoas acham que às vezes tem uma bateria de exames ou várias sessões. Isso. Não. Vem em 25 minutos. Em 25 minutos Olha ele esticou e me deu o diagnóstico. Você que é mãe, pega a dica, né? Você também se der passar alguma coisa. Exatamente. E o detalhe mais importante é que ele veio através de um médico do plano de saúde. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que é muito delicado falar isso, mas às vezes os médicos dos planos eles têm algum tipo de resistência, né? Porque a gente sabe que quando vem um laudo de autismo, vem uma bateria de terapias depois do plano de saúde ter que arcar. Sim. A verdade é essa. Então, o médico, vindo um laudo de um médico de um plano de saúde, tem um peso muito grande. Sim. Porque não foi de um médico particular que veio esse laudo, foi do médico do plano. Então, e 25 minutos de sessão. Então, isso foi algo que marcou minha vida, porque eu saí de lá com as pernas bambas, não entendendo nada, não tinha nenhum familiar, nenhum amigo, ninguém para me instruir. E o médico ele me deu o diagnóstico, mas ele me deu o caminho das pedras. E o que mais me deixou, assim, relutante, né, até resistente até eu chegar ao médico, foi porque eu já tinha passado em mais de 15 pediatras tradicionais, do plano, fora do plano, e nenhum deles havia identificado o autismo no Gael. Quantas mães passam por isso agora, nesse momento, né? E estão passando de não saber lidar com essa informação, com esse diagnóstico. E aí, você saiu? Como que foi esse momento? Quando eu saí, eu fui procurar ajuda, né? Na verdade, de pessoas próximas, familiares, aquele momento que você está vivendo um luto, porque o Gael era trigêmeo. Então, eu já tinha passado por 2 lutos. E como eu desconheci o autismo, para mim foi o 3º luto. Porque a gente, quando tem um filho, a gente imagina que aquela maternidade perfeita de margarina, Sim, né? De sonho. Então, a gente não sabe que vai vir. Comercial, né, da margarina. Exatamente, que vai ser tudo perfeito. Então, quando vem uma informação dessa, porque a gente cria sonhos dentro da gente na maternidade, é um choque, um impacto muito grande. Né? Então, a partir daquela informação, eu fui atrás, mãe, família, só que também ninguém tinha muito como me instruir, porque todos era um universo desconhecido para todos nós. Então, a partir daquele momento, eu sou uma pessoa muito estudiosa, eu tenho TDAH e tenho hiperfoco. Eu tenho um laudo de TDAH, que inclusive veio depois do Gael, né? Muitos pais recebem os seus laudos após o laudo do seu filho, porque começam a enxergar a si mesmos. E aí eu tenho hiperfoco. Começam a enxergar a si mesmo a partir do laudo dos filhos, é verdade. E eu comecei a pesquisar e estudar sobre autismo de uma forma, assim, 24 horas por dia, para poder entender e acolher o meu filho, né? O meu filho sobrevivente. Então, eu queria saber como que eu poderia ajudar dali para frente. E fui atrás, clínica multidisciplinar, entender como é que funcionava. E eu sei que eu recebi uma inspiração. Eu acredito, eu sou cristã, então eu acredito sim, né? Foi inspirada por Deus, né? Que eu fui inspirada. Eu queria saber o que é nível de suporte, né? O que é isso, né? Então, nível de suporte. Nível de suporte, na verdade, O que significa nível? Hoje em dia, dizem, né, pelo que eu estou estudando, que a partir de 2025 isso vai mudar um pouquinho, mas nem vou entrar nesse momento. Hoje, o nível de suporte é caracterizado por 3 tipos de nível, suporte 1, 2 e 3, tá? Eu não concordo muito com isso, mas depois eu explico por quê. Mas o nível de suporte 3 hoje são crianças autistas, indivíduos autistas que têm um nível muito alto de comprometimento, né? Pode ser cognitivo, pode ser alguma comorbidade extra. E que sensorial. E ele precisa, realmente ele não consegue vestir uma roupa, não consegue se alimentar sozinho, ele tem às vezes questões motoras, então ele tem atrasos motores muito impactantes que ele não consegue, às vezes, fazer atividades que são simples. Precisa de uma terapia multidisciplinar. Fisioterapia, psicomotricidade, todos precisam, mas cada um tem o seu protocolo de tratamento. Aí o suporte 2 é um nível um pouco abaixo, que é uma pessoa que precisa de muito suporte, mas consegue realizar uma atividade ou outra sozinha. E o suporte 1, na verdade, que hoje é onde o Gael se encaixa, o Gael se encaixa hoje em 2 níveis de suporte. Tá? Ele tem altas habilidades de superdotação infantil. Ele acaba de fazer um teste neurológico, né, que demorou 2 meses, né, para realizar esse teste, que é o VISC-4, que é o teste mais de nível, que é o nível ouro hoje do mercado para você diagnosticar uma superdotação infantil. O dele deu um nível superdotação de 130. Então, ele tem as altas habilidades, porém equiparado ao nível da rigidez cognitiva. A rigidez cognitiva dele é suporte 2. O Gael,
Hoje ele verbaliza, né, a partir de todos os tratamentos e técnicas e tudo que a gente utiliza, né, de manejo com Gael dentro de casa também, a partir das minhas aplicadoras a aba, nós mesmos como família. Só que a parte da rigidez cognitiva do Gael, apesar das altas habilidades, é muito forte. Então, o que é isso, a rigidez cognitiva? Isso que eu queria saber. O que é rigidez cognitiva? É a rotina dele? Não, um pouco também, mas a rigidez, por exemplo, na escola, ele tem uma aplicadora aba que o acompanha. Qual é a finalidade dela lá dentro? As professoras, que são as professoras docentes, elas estão ali para passar o conteúdo. Sim. Né, do Fundamental 1, do 2, o conteúdo que é exigido pelo MEC. Elas não entendem necessariamente sobre questões do autismo, porque elas têm uma classe, às vezes, com 20, 25 crianças, e elas estão ali na função dela. Essa acompanhante, que é essa aplicadora aba, ela vai ajudar o Gael na rigidez cognitiva, que é, por exemplo, o Gael está com dificuldade de aceitar que a direita é direita, a esquerda é esquerda. Então, quando a professora fala para toda a classe, agora vamos abrir na página 2, vire à direita, alguma coisa assim, levantem a mão direita. Não, direita não é direita, esquerda é esquerda, não. E isso entra num processo que vira uma crise, que ele começa a chorar, não mais como antigamente, mas que ele se auto-agredia, ele se arranhava, né? Ia para um outro processo, para o estágio maior. Hoje, a pessoa aplicadora aba, ela tem que sair com ele da sala de aula e ela precisa conter ele no Calm Spot, que é um lugar de autorregulação, para que ele entenda, não necessariamente que a direita é direita e a esquerda é esquerda, mas que ele volte a si mesmo, para poder voltar para a aula. Ou então, como ela já tem muita expertise do caso do Gael, essas rigidez, como ela já sabe o que vai desencadear uma crise, ela trabalha com a previsibilidade, que é, ela já, em parceria com a professora, já conversa com a professora para modificar alguma palavra ou alguma questão, para que não chegue a crise, para ela trabalhar antes de chegar a crise. Uma palavra pode ser um gatilho também, né? Várias. Entendi. Como hoje. Hoje ele falou pra gente, o sono é um monstro, o soninho é um monstro, porque tem o horário do sono. Sim. Aí ele resolveu que o sono é um monstro. Ele está dormindo mais cedo. Que faz ele dormir, que o sono é um monstro malvado, que ele sente sono e é um monstro. Aí eu falei, filho, mas e o descanso? Não, o descanso é primo do sono. E o relaxamento? O relaxamento? O relaxamento pode ser. O relaxamento, então, é o momento do relaxamento. Então, eu tive que passar pelo nome, a palavra sono, quem não gosta, a palavra descanso, que é o primo do sono na cabeça dele, Sim. E o relaxamento, tudo bem, então. Tá bom, então é o momento do relaxamento. Mudou a nomenclatura. Não, mudou o casaco pro agasalho. Só que as pessoas pensam que é um mimo, quem desconhece, né, o autismo. Acha que né, mas é uma rigidez muito forte, com alguma questão que a gente não consegue se mensurar. São os ajustes, né? São ajustes. O que significa nível de suporte? Que você estava falando é aquele 1, 2 e 3, né? Que ele começou com suporte 2 e hoje ele é um suporte 1. Isso pode, não é regredir fixo. ou progredir. Não é 1 sempre aquele número. Não. De 3 pode ir para o 1, do 1 pode ser para 3, para 2. Entendi. Por exemplo, hoje o Gael ele recebeu um diagnóstico de altas habilidades de superdotação infantil. Então, todo o protocolo terapêutico dele, a partir de agora, dos 7 anos, precisa ser modificado. E esse controle limitado de telas aí, qual a dica que você pode dar para as mães sobre isso, né? Isso é importante. Olha, esse é um assunto muito polêmico, né? A gente falar sobre as telas, porque tem muitas crianças não verbais que necessitam do suporte da tela para poder se comunicar, né? O que acontece, no caso, eu vou falar da minha experiência aqui como mãe de uma criança que era suporte 2, suporte 1, e com as minhas experiências, eu não sou médica, né? Eu tenho um curso de assistente terapêutica, eu fiz um curso ABA para auxiliar o meu filho, mas eu não sou médica, tá? Então eu vou falar sobre as minhas experiências como mãe. O Gael logo no começo, eu comecei a perceber que o Gael ele ficava mais agitado conforme ele ficava
tempo de exposição às telas. Então, aquelas fortes cores dos desenhos animados, até mesmo as modulações de voz dos desenhos animados, porque modula para baixo, para menos. Então, é um excesso de informação sensorial muito grande para um cérebro que tem algumas questões e que ele precisa, na verdade, de paz. Aquele cérebro, ele precisa de desenvolvimento através de atenção compartilhada e fazendo atividades que vão estimular ele de uma forma mais... uma forma que não seja tão agitada para aquele cérebro, entendeu? Mais calma. Mais calma. Por exemplo, o Gael, depois de um tempo, né, que eu eliminei, eu tive até algumas discussões com o marido, porque tem mãe, né, que passa perrengue porque o pai quer dar a tela, porque o filho fica mais quietinho, quer usar a tela como babá em algum momento. Tem muita família que quer se livrar da educação, da disciplina e da tela para... E também não podemos deixar de reconhecer que tem muitas mães que não têm como limpar uma casa, fazer uma comida, e elas usam aquela tela como uma babá, como um suporte para elas poderem realizar as atividades domésticas. Isso. Às vezes uma avó que fica com a criança para a mãe sair, tem várias... A tela se torna um mal necessário em alguns momentos. No nosso caso, a gente estava numa pandemia, né? Sim. Então, eu fiquei muito tempo sem suporte, hoje eu tenho suporte, né? Hoje eu tenho rede de apoio, mas eu também já passei um bom tempo sem rede de apoio e foi uma escolha minha, né? Que eu sou uma pessoa mais voltada para... Mas a rede de apoio também é o convênio, né? A minha rede de apoio é toda, né? Tem gente que não tem convênio, né? Isso que eu estou te falando, tem mãe que não tem. Que não tem convênio, mas a minha rede de apoio também é ter uma pessoa que cozinha na minha casa... Né, uma pessoa que me ajuda, uma pessoa... Então, tem mãe que não tem nada e tem um filho atípico dentro de casa. Então, essa mãe fica difícil. Porém, uma dica que eu dou, por exemplo, que ajudava muito meu filho, o Gael gostava, eu descobri uma técnica simples, descascar ovos cozidos. O Gael pegava o ovinho cozido, eu cozinhava, mesmo porque eu já estava inserindo um alimento saudável para ele. Então, eu pegava aquele ovo cozido, deixava ele de uma forma que a casquinha ficasse um pouco mais molinha. Eu entregava para o Gael e ele ficava descascando ovos. Só que aquela atividade para ele era tão... terapêutica? Exatamente, tão terapêutica e trabalhava a coordenação motora fina, né, você descascar, que ele ficava ali, às vezes, quase 40 minutos. Então, eu ganhava 40 minutos, na minha experiência como mãe, o que aconteceu com meu filho, né? Sim. Descascando ovos cozidos. Sim. Então, assim, às vezes são atividades super simples, né, como, por exemplo... Com impactos maravilhosos, né? Simples e que a gente não se dá acessíveis para todos. Por exemplo, massinha. Massinha, ela tem o suporte 3, por exemplo, tem costume de comer massinha. O 2, o 1 também, toda criança às vezes tem costume de comer massinha. Então, você tem que ficar de olho. Mas tem como você fazer uma massinha feita de farinha com ingredientes naturais. Se quiser, depois eu posso até deixar a receita aqui. Legal. Que se a criança comer, ela não... você pode fazer ela com farinha sem glúten. Entendeu? Que é o caso do Gael, porque o Gael tem intolerância a glúten. Então, assim, você pode fazer essa massinha, ele aperta, ele molda, só que se ele comer um pedacinho daquela massinha, não vai fazer mal para ele. Só que aí você tem que produzir essa massinha em casa. Que é um caminho. Que é um caminho. Então, se você virar um pouquinho, vai na cozinha, ele comer um pedacinho, você sabe que ele não está comendo uma coisa que vai fazer mal a ele. Aí depois você deixa suas redes sociais para a pessoa querer te seguir, né? Uma receitinha. Uma receita, né? Outra coisa também, além do ovo cozido, da massinha. Desenho com giz de cera grosso, né? Porque tem o giz de cera que ele é mais grosso mesmo, para quem tem a pegada da dificuldade. Então, você colocar desenhos, mas tudo você tem que colocar... um giz que não faça mal, então você tem que procurar, porque eles têm esse costume de pôr as coisas na boca, mas ganhar tempo com brinquedos pedagógicos, com receitas diferentes. Essa flexibilidade cognitiva que a mãe precisa ter, né? Essa aí a mãe, ela entra num mar cheio de crocodilo para salvar o filho, a mãe tem isso, né? Aí tem a personalidade da mãe, aí a gente tem que trabalhar, aí tem uma questão de educação parental, a casa da pessoa influencia muito, né? Então, ambiente, né? Fruto do meio. Eu estava falando agora com a outra entrevistada, antes de você, que o garoto com autismo queria fazer xixi, mas não queria ir no banheiro. Aí ele ia fazer nas calças. E a mãe
tinha que limpar tudo. Aí eu abaixei e falei assim, posso contar a história do macaquinho? Ele foi comigo até o banheiro. Então, assim, tudo é estratégia o tempo todo. Não estratégia para levar vantagem, mas estratégia para ter um bom resultado, né? É não mudar a nomenclatura, foi o que você falou, relaxamento ao invés de sono, porque ele pegou... Aqui, né, ele aceitou. Ele aceitou. Então, isso tudo é uma flexibilidade cognitiva o tempo todo, é estratégia. A vida é terapêutica. Então, tudo, a hora do banho, você pode dar um banho de forma terapêutica. A hora de se alimentar. A vida do Gael é terapêutica 24 horas. Ah, mas o Gael não brinca? Às vezes me perguntam. O Gael brinca, ele não sabe que está sendo terapêutico. A brincadeira é terapêutica. A forma que eu falo com ele... As brincadeiras são lúdicas, né? E são... Eu uso muita modulação de voz para falar com o Gael, né? Mas eu tenho uma facilidade, porque eu sou atriz. Sim. Então, eu faço muitos personagens e muitas brincadeiras de uma forma que eu contextualize para que ele realize. Tomar banho, né? Depois... Você faz... Ah, Gael, tá na hora do bonequinho tomar banho, o fulaninho tomar banho. O Pedro, que é um amiguinho dele lá, o Pedro vai tomar banho agora, vamos dar o banho nele. Aí a gente fala, aí eu contextualizo, aí eu brinco, aí eu não vou fazer as minhas modulações aqui, porque... Não, isso também ajuda até na peça, né? Que você faz. Eu tenho facilidade de fazer isso. Então, isso daí eu já tirei muitas vezes o Gael de crise jogado no chão, porque eu me jogo junto, olho pra cara dele e começo a brincar, dou o tempo dele de se expressar, de chorar, e depois eu começo a brincar com ele, e ele sai da crise por meio do humor, por meio da brincadeira, por meio do lúdico. Estamos apresentando Uma Dose de Esperança, com o terapeuta Sandro Barros. Sandro Barros é terapeuta e acompanhante terapêutico, profissional de saúde altamente capacitado e experiente, que combina conhecimento teórico e prático para desenvolver estratégias de tratamento personalizadas. Atuando tanto presencialmente quanto online, Sandro oferece atenção individualizada ao paciente e à sua família, guiando-os no processo de recuperação, promovendo a melhoria da qualidade de vida e facilitando sua reinserção social. Sandro fundou a empresa Independência Química. Ela tem como diferencial suas palestras, acompanhamento terapêutico, que é uma profissão do futuro, e atendimento presencial e online. Seu método é exclusivo e inovador, combinando práticas terapêuticas personalizadas com um enfoque na inteligência emocional. O Instituto Sandro Barros é referência em saúde mental. Confira alguns projetos do Instituto. Ele criou o projeto Domingo Social, que oferece atendimento gratuito a quem precisa de suporte terapêutico. Também idealizou o projeto Um Dia na Sociedade, que recompensa pacientes com bom comportamento durante a internação, proporcionando uma experiência de acompanhamento terapêutico especial em ambientes sociais, renovando a perspectiva de vida. Outro destaque do trabalho de Sandro é o projeto Acolhimento Sem Fronteiras, voltado para oferecer apoio terapêutico à comunidade LGBTQIA+. Acompanhe o terapeuta Sandro Barros nas redes sociais e conheça mais sobre seu trabalho transformador. Voltamos a apresentar Uma Dose de Esperança, com o terapeuta Sandro Barros. Você mencionou que é adepta às escolhas naturais para o Gael, né? Incluindo a medicina integrativa. Como que é essa forma de tratar o Gael, né? Com tratamentos multidisciplinares, tem alguns remédios, como que é? Então, na verdade, o Gael nunca tomou nenhum remédio para regular as questões do autismo. Nunca tomou risperidona, nunca tomou Venvance, nunca tomou nada. Existem esses remédios que o pessoal toma, é isso? Na verdade, a primeira pessoa que me atendeu lá atrás, ela receitou isso para o Gael. Eu não dei, tá? Eu sou uma pessoa que eu sou um pouco resistente à medicina alopática. Uso quando é pertinente, quando não tem jeito, né? Até ontem mesmo você falou, te indiquei um remédio aí para resolução rápida. O Gael já tomou, sim, já teve que tomar corticoide, porque precisa com um pulmãozinho, às vezes estava comprometida há um tempo atrás, mas eu uso isso em caso emergencial. O que acontece é que tem pessoas que substituem os tratamentos multidisciplinares a não tela, né? A criança, primeiro ponto, você tem que fazer um check. A criança assiste telas 24 horas por dia, 12 horas por dia, 5 horas por dia. Criança autista não pode assistir tela todo dia. Ah, mas como é que a mãe vai fazer? Aí eu dei as dicas anteriormente.
Outra coisa, a criança dorme no horário, tem rotina, a família tem uma vida, assim, dentro das possibilidades, né, ajustada no sentido de 8 horas da noite, já está todas as luzes da casa baixa, os sons baixos para a criança entender que já está na hora de dormir, porque quem é mãe atípica, o pai atípico, o cuidador atípico, tem que entender que a vida é diferente. A gente não pode pensar primeiro na gente. Ah, mas então eu vou me destruir. Prestar atenção nos sinais, né? É primeiro na criança. É primeiro nas necessidades da criança. O meu filho nunca ficou no Natal até 11 horas da noite. O meu filho nunca virou um Réveillon, nunca escutou queima de fogos. Ah, mas e você? Nunca mais foi no Réveillon depois que ela nasceu? Não. Tô viva, tô ótima, entendeu? Entendi. Eu não preciso assistir. Você vai se adaptando de acordo com a necessidade dele. E não vou deixar de ser feliz por isso. Tá? Eu sou muito feliz de ter um filho maravilhoso como ele é. Ele é lindo mesmo. Coloca as fotos aí, produção. Oh, meu Deus. Aí ele tava fazendo terapia na clínica. Vai ser lindo assim aonde? Multidisciplinar. Na China. Lindo, lindo. Aí tá na Maple Bear. Quantos anos aí? Aí foi esse ano, né? Ele tá na Maple Bear, que é uma escola bilíngue. Gael, questão da superdotação infantil, ele tem uma predisposição muito grande para conhecimentos gerais, para outras línguas, bandeiras, né? Bandeiras, decorou todas as bandeiras do mundo. Mas isso não significa que ele tem altas habilidades, que seja fácil, porque não é fácil, porque a rigidez cognitiva não é suporte 1, é suporte 2. Vamos passar essa música terapia aí? Essa música, na verdade, a aula de música na Maple Bear, que é a escola dele hoje, é a aula que ele é uma das que ele mais gosta, que foi um dos primeiros hiperfocos do Gael, né? Que começou na primeira infância. Então, ele tocando música aí com o professor dele na Maple, que ele adora. Hoje o Gael toca teclado, né? Ele já se apresentou no Clara Nunes, tocando teclado. Esse ano se apresentou na festa junina da Maple Bear, tocando também. Aí, ó. E essa daí, hoje é o hiperfoco principal do Gael, que é um hiperfoco maravilhoso, um hiperfoco caro e difícil acesso, tá? Mas existem... Qual que é? Quando tem existem os genéricos, que é Lego. O meu filho hoje, como ele tem essa questão das altas habilidades, e o Lego, ele foi assim, ele é uma atividade maravilhosa para o meu filho, para o Gael. Sabemos que Lego não é um brinquedo barato, é de difícil acesso, porém existem os genéricos, e ele trabalha a coordenação motora fina. E aí sou eu e ele, né, porque eu tive que aprender a montar Lego por ele. Então, no começo eu tomava muitos bailes, porque o Lego é muito difícil, com essas pecinhas. Só que a gente, hoje são as nossas atividades de mãe e filho, no chão, horas. Ele te ajuda também, né? Hoje ele monta tudo sozinho. Legos enormes. É mesmo. É o que ele mais gosta. Aí ele tinha na casa antiga... Eu adorava fazer isso quando era criança. Cavalinho, né? Isso daí, olha, o meu filho, eu sou tomboy, eu sou Maria Moleque, né? E eu sempre sonhei em ter um filho menino, assim, eu gosto muito, né? Das brincadeiras de menino. Então, uma coisa também que eu acho que ajudou muito foi essa minha conexão, então, tanto minha quanto comigo, quanto com o pai, que é o Gael, ele é uma criança feliz e se sente amado e seguro. Isso ele se sente mesmo. Eu vejo ele se sente amado. E vocês estão o tempo todo amando, né? Você estava equilibrando com a maçã? Tem uma maçã na minha cabeça, por quê? Porque para ele olhar para mim, na época, eu tinha que pôr uma coisa na minha cabeça para ele fazer contato. Aí, ó, dá para ver. Fazer contato visual comigo. Então eu ponho um objeto, ali naquele momento ele estava olhando para frente, mas não conseguiu tirar a foto direitinho. Mas aí ele ficava intrigado que tinha uma maçã e ele fazia contato visual comigo. Pega a dica, hein, mães? Coloca uma maçã. Muitas vezes eu punha uma coisa na minha cabeça aqui, aí ele ficava olhando para mim, aí ele olhava nos meus olhos. E eu pegava ele assim, para ter mais tempo de atenção compartilhada. Isso aí. Cria estratégias. Essa foto é bem atual, bem recente. O Gael, a gente tem, né, presenteou ele, né, eu e meu marido, com um teclado. Que legal. E ele lê partituras hoje, então ele faz tempo já que ele está lendo partituras. E a música regula muito a criança atípica. Né? Ele serve como, trabalha a coordenação motora fina, olha os dedinhos, né? Olha isso. A socialização infantil, a parte sensorial. Então, e também regula, né? Porque a música, ela é medicinal, ela é terapêutica. Ela é terapêutica.
Então, hoje é um dos hiperfocos do Gael. Star Kids, ele faz aula, né, na Star Kids até hoje. Ele começou na Star Kids com 3 anos e meio, 4 anos, né, que ele começou na Star Kids. E ele tá lá até hoje. Então, ele se apresentou pela Star Kids num espetáculo da Disney. Que legal. E tem que ter professores inclusivos. O que fez a diferença para o Gael também é que lá na Star Kids, eles têm profissionais que sabem acolher a criança atípica. Porque se você coloca numa escola que não sabe acolher, que não tem conhecimento de manejo, a criança fica ali e não aprende nada. O manejo é muito importante. Nossa, tem que ter manejo, né? Precisa ter esse manejo. O animal é importante também, né? Aí é uma terapia assistida com a Amy. Um beijo para você, pessoal da Maple Bear. Muito obrigado por esse suporte para o Gael. Está sendo assim tão recebido com tanto carinho, porque é uma das poucas escolas que tem no Rio de Janeiro que tem terapia assistida com o projeto Patai da Amy com cães. Então é uma terapia dentro da escola. Esses cães estão treinados para lidar com eles. São cães de assistência, que nem cães de cego. Né? Eles são cães de assistência. A Alice, maravilhosa, que inclusive a Alice vai ser estrela do meu filme, Borboleta Azul. Que legal. Fala depois desse filme, depois eu quero saber. Qual a próxima foto? Esse aí é o quê? Esse daí é o Gael aqui fazendo REAC com o Dr. Bruno Landim. Dr. Bruno Landim é um médico incrível integrativo, porque eu sou da linha. Ele foi entrevistado aqui. Ele é maravilhoso, ele é da linha integrativa. O Gael está fazendo o 2º ciclo de REAC. Isso ajudou. Olha. Como que funciona esse aparelho? Então, o REAC, ele libera estímulos, né? Faz aqui na orelha, no auricular, e ele libera estímulos para regular o sistema da pessoa, né? O sistema vegetativo da pessoa. E o Gael já está no 2º ciclo. Cada ciclo tem 18 sessões. O que eu percebi no 1º ciclo? O Gael, ele fazia as terapias multidisciplinares, mas, paralelamente, com esse tratamento, eu percebi que... Lembra que ele ficava naquilo? Qual é seu carro? Qual é seu carro? Você lembra disso? O tempo inteiro? Ele aumentou o repertório dele de perguntas e fala a partir do REAC. Variações, né? Qual é seu carro? Qual é a cor? Qual é a cor? Começou a aumentar variações. Entendi. Exatamente. Isso foi a partir do REAC. Então, a gente não... né? O que eu digo para as pessoas que me perguntam é que, no meu caso, na minha experiência com meu filho, foi extremamente positivo. E além do REAC, o Gael, ele utilizou florais de frequência, então ele faz suplementação, né, com vitaminas, com minerais, todos indicados por Dr. Bruno. Ele usa fitoterápicos quando ele está com uma tosse, com alguma coisa. Hoje eu já só uso, em último caso, alopáticos, né? E os protocolos de detox que ele realizou antes de iniciar o tratamento com REAC, que foi muito importante. Legal. Pô, que bacana, hein? Doutor Bruno, muito obrigado. Doutor Bruno manda bem. Esse aí eu... Aí o Gael fazendo terapia na clínica multidisciplinar, Né? Tá. E esse daí foi o protocolo inicial dele, antes da gente saber que ele tinha altas habilidades. Tá bom. Qual é o próximo? Agora é a sua peça. Essa é a peça, né? Já apresentou 2 vezes na Zona Sul, não foi? Na verdade, na Zona Sul nós apresentamos, foram 6 vezes. 6? Não, no Teatro da Gávea, né? Que foi no Emoções da Riley. Esse cara faz a raiva? Na verdade, esse é o Bruno Pereira. O Bruno Pereira é ator há muitos anos. Ele é diretor, hoje ele é dono da escola ICBP, que é uma escola de atores, e que meu filho também estuda lá. Porque ele também trabalha, né? Como a esposa dele é aplicadora ABA, assistente terapêutica, ela tem, a Bruna, um beijo para você. Ela tem muita experiência para acolher o Gael, introduzir o Gael no teatro. No teatro, né? Porque a terapia, né, de modulação de voz é muito importante, ainda mais nas altas habilidades. O tom, né? Vai mudando o tom. É maravilhoso, porque eles acabam tendo mais atenção e acabam ampliando a sua socialização e repertório de fala. Então, a gente aí, né, ia se apresentar... E quais são os personagens? Você está fazendo quem? Eu estou fazendo a Gil Anderson, é um texto adaptado, né, do Divertidamente. Emoções da Riley, é um texto do Bruno Pereira, tá? Então, eu estou fazendo a mamãe da Riley. Riley é a protagonista, e aí são as emoções, né? Que é o Raiva, que tá o Bruno, além de diretor, ele é ator, que ele faz o Raiva. Temos a Lívia e a Cris, que é a Nojinho, a Cris, e ali a Lívia. Mas tem um elenco muito grande. Que legal, gente boa. Cara. Vai ter próxima peça? Vai ser quando agora? Vai ser no Fashion Mall, mas depois eu vou te passar as datas. E quem quiser me acompanhar depois Vamos no Instagram. divulgar. Fala o seu Instagram aí.
Meu Instagram é @AnaFlaviaCamargo_ e eu tenho outro que é @Autismo na Prática. Ah, legal. Mais uma foto. Diagnóstico de autismo. É possível obter diagnóstico em uma única consulta? Essa é uma pergunta boa, né? Foi isso que nós conversamos, né? Que, na verdade, aqui, ó, tá ali, ó. Era dia 23 de dezembro de 2020. E esse daí é a minha coluna da revista Mater Life, que eu falo sobre maternidade atípica. Como surgiu a ideia desse projeto da coluna? Na verdade, eu conheci a revista Mater Life. Eu conheci a revista de mães mesmo, né? De mães, através Mater da rede social, Life. exatamente. E nós conversando com o Roberto, Michel, um beijo bem grande para vocês, apareceu essa oportunidade de eu começar a escrever, né? Para a revista Mater Life, porque eu também trabalho como roteirista, gosto de escrever, e é um olhar, porque nessa revista todos os colunistas são terapeutas, são pediatras, são médicos, então acho que eu sou a única mamãe atípica. Eu tenho, né, o ABA e o curso de assistência terapêutica, mas eu não sou médica, né? Sim. Então eu tô aí para falar de mãe para mãe. Outra coisa, como atriz em cartaz do espetáculo infantil, como o Gael reage ao ver a mamãe lá em cima? Ele não sobe, não? Ele já se acostumou, só que ele vibra de uma forma... Ele quer assistir 1000 vezes a mesma peça, quer ver a mamãe em cartaz, adora, está sendo muito interessante para o Gael. E aí, juntou ele me vendo sempre em cartaz, isso daí também serviu para ele estimular a vontade dele de iniciar o curso de teatro. Como a dramaturgia influencia no autista, né? Isso é importante. Hoje, né, nos Estados Unidos, existe a dramoterapia. Né? Dramoterapia? Dramoterapia, que são psicólogos, ou psicomotricistas, ou pedagogos que têm formação em dramaturgia também. Né? Eles têm como certificado né, a psicologia ou a psicopedagogia, mas também são habilitados para dar aula de dramaturgia. E aí eles unem isso, e hoje lá é muito comum, cientificamente comprovado, que a dramaturgia para crianças autistas, atípicas, é muito importante, é fundamental. Essa expressão artística, né? Repertório de fala, atenção compartilhada, socialização infantil. Então, é uma atividade extremamente terapêutica para a criança autista. E então, a dramoterapia já está sendo incluída em algumas clínicas aqui, né, no Rio de Janeiro. Eu já conheço uma clínica que já está abordando essa técnica e que é uma técnica extremamente importante, porque não basta ser um curso de ator, um curso de dramaturgia normal. Preparado para lidar com Preparado, tem que ter profissionais. Hoje eu só conheço uma clínica aqui que é preparada para receber crianças atípicas na dramoterapia. Procurem, estudem, porque realmente é uma técnica maravilhosa. Ela é uma técnica aplicada por terapeutas certificados. Ela não é livre, tá? Não é um curso livre. Porém, ela tem as nuances da dramaturgia, entendeu? Então, são técnicas muito inteligentes, né? Cientificamente comprovadas. Dramoterapia. Agora, queria saber mais sobre o método 1. Como que é esse método 1.1? É 1 para 1, método 1 para 1. Que você desenvolveu. Na verdade, o que é esse método meu? Esse método eu criei como experiência, repito aqui, não sou médica, é um método que eu criei como mãe para utilizar com meu filho. Sim. E deu certo. Hoje, o meu filho, ele está num momento muito positivo, apesar da rigidez cognitiva que vem sendo trabalhada. Quais são as abordagens desse método? Em primeiro lugar, a criação respeitosa. Né? Existe aí uma psicóloga, né, que ela usou um termo que a Márcia Tozinha há um tempo atrás, que é a neurocompatível. Eu venho acompanhando, né, essa técnica dela, só que é uma técnica que eu utilizei da minha forma. Por quê? Porque a criação neurocompatível, nada mais do que na verdade, a criação positiva, né? Ela é você respeitar aquele ser de 1 para 1. Por isso que eu coloquei método 1 para 1. Singularidade. Exatamente. O adulto, ele se posiciona de uma forma, às vezes, automática, como superior àquele serzinho. Sim. Porque ele é maior, porque ele tem mais conhecimento, e ele acha que a criança, ela deve respeito a ele. Que aquela criança, ela deve seguir as suas coordenadas de forma absoluta. Não é assim que eu lido com meu filho. Ah, mas o Gael é mimado?
Pode até ser um pouquinho, mas não é. O Gael é um menino muito inteligente e ele tem limites para tudo. O Gael, meu filho, né? O Gael é mimado, o Gael não assiste telas. Então, uma criança muito mimada, ela também não aceita não assistir telas. E o Gael aceita assistir ela só uma vez por semana, tá? Então, ele sabe sobre os limites. Mas como eu lido com ele de forma respeitosa, então, de igual para igual, de 1 para 1. Eu não me posiciono como superior a ele porque eu sou uma adulta. Eu respeito ele como indivíduo, como ser. Esse método de 1 para 1 é sua com seu filho, né? É a da mãe com o filho. Da mãe com o filho. Método 1 para 1. 1 para 1. Mãe com filho. Mãe com filho, ou cuidador, ou isso pai é legal com filho. para uma mãe também saber desse método e aplicar com o filho dela. É uma situação respeitosa, onde você respeita a integridade daquele... Porque as pessoas não entendem que o cérebro da criança, do ser humano, ele só se desenvolve plenamente aos 21 anos de idade. Sim. Então, a gente não pode querer que aquela criança, ainda mais atípica, ela entenda... como nós adultos entendemos, porque ela ainda está em formação, o cérebro dela, as captações neurais, frente, né? É de trás para frente, por isso que demora. Demora muito para acontecer essas conexões neurais, então ele não consegue entender exatamente o nosso comando, e os adultos, não quer que a criança grite, não quer que a criança corra, quer que a criança fique quietinha, que a criança, como ela haja como um mini adulto. Mas não, a criação respeitosa, você respeita aquele ser da forma que ele é, impondo limites de uma outra forma também respeitosa. Então, o método 1 para 1 é a abordagem que eu faço com meu filho, né? Eu e ele, de trazer para dentro de casa uma condução terapêutica. Então, tudo dentro da minha casa, a sala tem um espacinho que eu uso lá de forma terapêutica, que é a Lego. A hora do banho, eu conduzo de forma terapêutica e respeitosa. Eu nunca, desde que o Gael nasceu, tá? De verdade, eu sei que eu vou receber enxurradas de críticas. Eu nunca levantei a voz pro meu filho. Porque eu sou uma mãe super poderosa? Não, porque eu não quis levantar. Ponto. Eu não quis levantar a voz. Não foi necessário, né? Já subiu meu sangue várias vezes, já me deu vontade de perder a cabeça, já. Principalmente quando ele se desregulava, você jogava no chão no meio da rua e aí você... tem isso, né? Você, né, com a desregulação do autismo é muito forte, você fica descontrolada também. Eu tenho TDAH, então é difícil para mim. Só que eu fiz uma escolha como apertar um botão. Eu não vou nunca, jamais levantar a voz pro meu filho. Eu nunca falei assim pro Gael. Gael, não pode. Não pode. Não, eu nunca falei assim com ele. Eu sempre falo, filho, não pode, não é para fazer assim. Porque se você fizer assim, vai acontecer isso, isso, Você isso. explica, né? Eu explico. O tempo inteiro. A criança não entende. Você não quer tomar banho? Então, vamos conversar. O seguinte, existe a dona bactéria, a dona sujeira, que são muito amigas. A dona bactéria e a dona sujeira são dois serzinhos que elas ficam ali andando no nosso corpinho. Mas você faz isso sempre? Faço. Mas e quando você está sem paciência? Eu também faço. Todo dia, sim. É uma explicação. Ponto. Para o banho ou para escovar o dente. Mas hoje, como eu já fiz muitas vezes, ele já entendeu diversas coisas. Você não precisa falar muito, né? Não, mas... Fala, mas eu tive que fazer isso de uma forma enlouquecedora. Dá trabalho, né? Deu muito trabalho. E deu trabalho principalmente para lidar com os familiares. Porque os familiares acham que é exagero. Meu próprio marido. Porque não meu conhece, marido queria né? dar o celular para ele. Eu falava assim, se der o celular, não conhece, né? a gente separa. Não é nem por maldade, é porque não conhece mesmo. Porque você criou um método, né? E por isso que muitas pessoas acham que não são capazes também, entendeu? Outra coisa, a mãe às vezes está com pressa. Tipo, tem um compromisso com o filho, levar o filho no médico, tem que estar na hora. Não tenha paciência, porque a criança não quer pôr o tênis, não quer pôr o casaco, se joga no chão, quer brincar, escapole pro quarto, porque o autista tem uma coisa chamada e-looping. E-looping é que ele corre aleatório para algum canto, é até super perigoso. Por isso a necessidade das aplicadoras ABA, que são conhecidas como assistente terapêutica, mas eu sou outro papo para... Mas eles correm, eles escapolem. Então a mãe fala, como é que eu vou ser lúdica? Como é que eu vou ter essa paciência se eu tenho que sair correndo? Tem como. Tem como. Tem muita mãe que não tem o dom também de fazer isso, né? Tem que desenvolver, né? Tem que desenvolver. Por isso que é bom estudar método. Né? Depois estudar o método. Porque existe método. Existe como você aplicar isso. Então, mesmo quando a criança está querendo escapulir, quando você está com pressa, você consegue, sim, induzir a criança a fazer. Por exemplo, mas eu vou enganar meu filho? Vai.
Você vai falar assim, tem médico agora, você sabe quem não quer ir no uma médico. estratégia. Você vai falar, filho, descobre que ele gosta de carro, por exemplo. Filho, você viu aquele carro lá embaixo? Gente, eu não acredito que chegou um carro vermelho lá embaixo, igual o carro do tio Sandro Barros, que ele gosta. O carro do tio Sandro Barros tá lá embaixo, laranja, bonito. O tio Sandro tem, tá lá embaixo, vamos lá ver, corre. Aí já foi, já desceu, já entrou no carro, já foi. Você tem que usar outros artifícios o tempo inteiro. Só que aí, quando a mãe e o pai não têm paciência, ou então a gente tem questões familiares, que o pai... Tem famílias que têm pais que são usuários de drogas. Sim, eu já peguei autistas que usam drogas, né? Tem famílias que mães têm problemas, assim, são mães solo, tem muitas questões. Então a gente não pode... Eu sou uma mãe, eu tenho essa consciência que eu tenho o meu privilégio de ser uma mulher branca, privilegiada. Então, assim, eu tenho... o Gael tem uma rede de apoio, tem suporte. Então é muito fácil estar nesse lugar de fala. Sim. Né? Mas eu também me ponho no lugar e entendo, né? Apesar de não poder me pôr no lugar, eu entendo, eu consigo imaginar o quão difícil deve ser para essas famílias. Por isso que tem que ter uma estratégia customizada e personalizada para cada família, para cada realidade. Estou achando que vai vir um livro aí, de mãe para mãe. Vai vir um livro aí. Às vezes vai escrever um livro de mãe para mãe. Quantas mães não vão querer ver um livro desse, né? Ler um livro, um manual, né? Um manual de sobrevivência, mas não deixa de ser. Tem muitas coisas vindo por aí, mas vamos aos poucos. Mais uma pergunta. Para nossos ouvintes, que talvez estejam familiarizados, você poderia explicar o que são aplicadoras ABA em ambientes naturais e qual a importância desses profissionais fora do ambiente clínico? E, além disso, qual é a diferença entre mediadora escolar e uma aplicadora ABA? Olha, vamos lá. Essa é uma pergunta realmente polêmica. E eu primeiro, antes de eu responder, eu quero deixar claro que eu tenho consciência que muitas, e uma grande maioria das mães não tem essa possibilidade de ter uma aplicadora ABA / assistente terapêutica particular, individual, tanto ou pelo plano, quanto, muito menos pelo SUS, ou então, às vezes, a escola, enfim. Eu tenho consciência do quanto é difícil, mas então eu estou aqui para falar da minha experiência, como Ana Flávia, então eu vou dar minha resposta como minha experiência com relação ao meu filho, tá? Bom, o que é uma aplicadora ABA? Aplicadora ABA / assistente terapêutica. É uma pessoa que pode ter formação tanto em psicopedagogia, como psicologia, como pedagogia, psicomotricista, né? Qualquer uma dessas profissionais com esse tipo de formação, elas podem ser e exercer a profissão de aplicadora ABA, que é um curso técnico especializado em trabalhar com manejos para pessoas autistas, indivíduos autistas, tanto de suporte 1 quanto 2 ou 3, sendo crianças, adolescentes e adultos. O que são esses terapeutas? Assim como você, né, é um assistente terapêutico, você trabalha no ambiente natural. O que é um ambiente natural? Uma praia, você trabalha num shopping, você trabalha num jogo de futebol. Para as pessoas autistas, crianças autistas, que eu vou falar sobre o Gael, a mesma coisa. É uma assistente terapêutica que ela sai, né, com o meu filho, que ela está com o meu filho, que é uma aplicadora ABA, que ela está com o meu filho em ambientes naturais e pode participar e deve, muitas vezes, de novas terapias. Então, assim, a aplicadora ABA, ela está hoje dentro, ela tem supervisão de psicólogo, tá? E ela pode estar dentro da atividade de psicomotricidade. Ela pode estar dentro da aula de música. Por quê? Porque, às vezes, o professor de música não tem a capacitação de um aplicador ABA e ele não consegue aplicar a música da forma exata, não no caso da Star Kids que eles têm, mas às vezes numa musicoterapeuta, por exemplo, não consegue realizar a função. A aplicadora ABA, como ela já está com meu filho há 2 anos e ela conhece todos os gatilhos que levam a possíveis crises, ela já dá um direcionamento para aquele profissional que está ali na sala, o que fazer e o que não fazer. E se ela percebe que o Gael em algum momento vai entrar numa crise, ela intervém e ajusta para que aquele profissional que está dando aula, a musicoterapeuta, por exemplo, a psicomotricidade, para que ele conduza de uma outra forma, para que não desregule o Gael e não seja necessário ele sair da sala para se regular, perder 15, 20 minutos de terapia ou de aula. Porque quando a criança desregula, você tem que fazer ela voltar ao normal. É choro, choro, choro. Aí depois de meia hora, às vezes você já perdeu a sessão.
Acabou a aula, acabou a terapia. Então, a assistente terapêutica, ela precisa conhecer de uma forma terapêutica todas as nuances daquela criança. Por isso que precisa do vínculo afetivo terapêutico a longo prazo. Tem assistente terapêutica que fica 10 anos, aplicadora aba, que fica 10 anos com a mesma família. Por quê? Porque ela já sabe todos os gatilhos daquele paciente. Ela evita, por exemplo, o eloping que eu falei agora há pouco, que é quando a criança corre. O meu filho várias vezes fez isso. A gente está para entrar no carro, ele solta a mão e sai correndo. Do nada, tipo, viu um carro que ele gostou, viu um tio ali que tá ali. Viu um animal. Um animalzinho, um cachorrinho, um gatinho. Solta a mão e sai correndo. O assistente terapêutico, que é o aplicadora aba, ela sabe manejar esse comportamento com previsibilidade, porque ela já sabe o que pode gerar um gatilho da criança ter um eloping e sair correndo. Por que eu falei aqui no começo que eu sei que isso daí é muito difícil? Por quê? Porque muitas famílias não têm acesso a essas assistentes terapêuticas, essas aplicadoras abas, porque o plano ainda não entendeu o que funciona, como é que funciona essas terapeutas, a importância na vida, assim como um cão para uma pessoa cega é fundamental para ele sair na rua, um cão de assistência. Sim. Uma aplicadora aba é fundamental e questionável para uma pessoa com autismo. Sim. Que nem no seu caso. Às vezes a pessoa volta a usar droga, se você não estiver ali. Sim, conduzindo aquela pessoa. É verdade. O caso do autista, você evita suicídio, porque tem alto índice de suicídio na comunidade atípica, principalmente de jovens e adolescentes, que estão começando a desregular também pelas questões hormonais. Adultos que não têm diagnóstico, mas são autistas. E mediadora escolar. A mediadora escolar é uma auxiliar de creche. Elas não têm conhecimento dos nossos filhos, porque elas não fazem parte da equipe multidisciplinar, elas não têm supervisão de psicólogo, que é o psicólogo supervisor do caso daquele paciente. Então, ela é jogada ali. Eu fico muito chateada, porque essas profissionais, elas são, na verdade, empurradas para uma vaga que elas não têm condição de assumir, porque elas não conhecem os protocolos, não conhecem os gatilhos daquela criança, não podem trabalhar com a previsibilidade daquela criança, e elas são chamadas de mediadora escolar. Para o quê? O que é a mediadora escolar? É uma pessoa que, se a criança tiver uma crise, um comportamento, ela tem que acolher aquela criança. Sim. Só que ela não conhece nada da criança. Como ela não vai fazer, né? Como que ela vai fazer? Ela joga uma criança ali. Tem mediadora escolar de escola pública que fica com 5, 6 crianças para uma criança autista que precisa de suporte, enquanto a outra está correndo ali, a outra está se agredindo, a outra está se jogando no chão, a outra está batendo no outro, a outra está tendo uma crise. Como que vocês querem que uma mediadora escolar, sem conhecimento de nenhuma dessas crianças, fiquem com 5 crianças? Me fala. Isso é impossível, Sandro. Isso é impossível. Isso é injusto, isso é desumano. Mas como que vai fazer? Não tem uma assistente terapêutica especializada no caso de cada uma dessas crianças. Eu sei que é difícil, que eu não sei como resolver isso. Políticas públicas, né? Aí foge da minha alçada, mas o que eu estou te falando é o que é o certo. E não o que é possível vai ser um trajeto, é um caminho. Mas o certo é que cada criança tem que ter a sua aplicadora aba individual. Então, aquela pessoa, ela acompanha a criança em diversas situações, o adolescente em diversas situações, quanto situações clínicas, quanto na vida como ela é, né, dentro do contexto familiar, para poder lidar com esses manejos. Aquela mãe, ela às vezes precisa trabalhar para pagar o plano de saúde. O pai precisa trabalhar para pagar o plano de saúde. A mãe precisa trabalhar para trazer comida para dentro de casa. Como que ela vai trabalhar se ela não tem suporte e deixa a criança com uma pessoa? Porque a única chance de uma criança, sendo suporte 3, 2 e 1, ela virar um cidadão da sociedade, um dia casar, ter filho, ter um emprego e ser uma pessoa que ela tem uma vida funcional, é se ela tiver uma base na primeira infância. Então, essa pergunta que eu te perguntei, a diferença entre mediadora escolar e aplicadora aba, é porque essa mediadora não é aplicadora. A mediadora, ela não tem supervisão de nada, ela é uma auxiliar de creche pública ou particular, que ela é jogada sozinha, sem saber nada da vida daquela criança, sem ter supervisão de psicólogo. Isso acontece nas escolas. Todas, a maioria
A do meu filho, não. Maple Bear é uma escola extremamente consciente. Abriram, sabe que cada criança precisa ter sua mediadora, ou melhor, sua mediadora não, sua aplicadora aba, sua assistente terapêutica de forma individualizada. Como que a criança ela vai ter uma vida funcional na fase adulta? Como que ele vai viver, vai casar, vai trabalhar, vai ter uma vida funcional, casar ou não, isso também, whatever, isso não é o ponto. Se ela não tiver a base é a primeira infância para o autismo. Tudo, Se você não consegue trabalhar essa base, por isso que o símbolo do autismo é um quebra-cabeça, porque é um quebra-cabeça. E esse quebra-cabeça começa a ser montado na infância. Eu vou deixar aqui uma dose de esperança para você que é mãe, né? Você que é da família que tem um caso, né, de autismo dentro de casa. Peça ajuda, chamando a Flávia, me chama que eu passo o contato dela. Peça ajuda, que é muito importante você dar o melhor para o seu filho. Às vezes você acha que você está ajudando e você está atrapalhando. Então, peça ajuda com uma dose de esperança. E você, qual é a dose de esperança que você deixa para as mães aí? Ó, são várias, né? Mamães, cuidadores, papais, famílias atípicas. Eu sei, repito, que eu estou num lugar de fala de privilégio. E eu sei que a realidade não é essa para a maioria de vocês. Mas eu não estou aqui para falar sobre isso. Eu estou aqui para falar do certo. Né? E eu sei que chegar no certo e no ideal para os nossos filhos é um longo caminho. E a gente precisa, assim, de políticas públicas, a gente precisa de pessoas que abraçam a causa, né? Que estejam aí para regulamentações que a gente precisa, como é o caso de regulamentações da assistente terapêutica, né? E também entender que eu sei que é muito difícil acolher a todos, né? Porque hoje a gente tem 1 a cada 36 crianças nascem autistas, então é muita gente. O sistema está muito... sobrecarregado. E é tão difícil, no particular, que é o meu caso, que o Gael tem plano de saúde, já está muito difícil, eu imagino para quem não tem, tá? Então, eu estou aqui para falar do que é bom, mas o como vai ser feito, aí eu sei que é uma luta. Então, eu desejo a vocês que enquanto de repente não tem esse suporte, que vocês estudem, se especializem, porque eu posso dizer que a base do meu filho, hoje, o dia tem 24 horas, e ele fica na terapia hoje 3 horas por dia. As outras horas é com a mamãe, com o papai e com a aplicadora aba, com as minhas aplicadoras aba. Então, eu desejo sorte para vocês e que vocês se qualifiquem para que vocês possam acolher o filho de vocês enquanto vocês não têm essa aplicadora e possam tirar o filho de vocês da tela o máximo que vocês puderem, utilizando recursos de fácil acesso, que eu posso dar essas dicas depois no meu Instagram. Show! Uma dose de esperança.